Passo a palavra para a Nilzarete Margarida de Lima. Quer usar esse microfone aqui? Bem, eu fiz aqui uma série de anotações, né? Falou-se aqui muito em sonho, em realidade. Eu gosto muito de falar em sonho. Eu acho que tudo que a gente que viveu, né, nas últimas, vou falar das últimas 3 décadas, convivendo com essa situação do autismo no Brasil, tudo que a gente fez ao longo dessas décadas, enquanto família, enquanto gestora de política pública, né, porque eu circulei por essas 2 vertentes, foi sonhar. Sonhar em que a gente pudesse um dia estar aqui. Eu me lembro quantas vezes sonhamos em poder ouvir um deputado pronunciar a palavra autismo. Sonhar em ver escrita uma legislação onde desse o direito a essas pessoas, mesmo que fosse no papel, para que a gente tivesse alguma coisa na mão para chegar a dizer, meu filho tem direito. Tudo que a gente fez ao longo dessas décadas foi sonhar. E hoje, nós temos, como disse a doutora Renata, uma legislação perfeita. O Brasil tem uma das legislações mais modernas e mais perfeitas na área da pessoa com deficiência. Sonhamos e transformamos isso em realidade. E continuamos sonhando agora em transformar o que está no papel em uma outra realidade, de efetivo direito dessas pessoas. Mas para isso, nós precisamos ter um desafio, enfrentar esse desafio de forma compartilhada. Todas as instâncias de poder, todas as instâncias governamentais, todas as instâncias famílias, todas as instâncias da sociedade civil. Se nós não trabalharmos e não vermos esse desafio de uma forma compartilhada e com cumplicidade de ações, e sem egoísmo, e sem vaidade, e sem estrelismos, nós não vamos conseguir transformar esta legislação que nós temos hoje em realidade. Porque, como disse o nosso companheiro de mesa, o autista, ele é muito autêntico, ele não mente, ele tem transparência no olhar, mesmo que muitas vezes a gente diga que o autismo não olha nos olhos, o autista não olha nos nossos olhos. Ele olha assim, ele olha através dos nossos olhos, ele atravessa a nossa alma. E um gestor que é gestor de verdade, ele tem que compreender isso. E é isso que nós estamos tentando fazer na assistência social, é fazer com que todos os gestores vejam, entendam e compreendam todas as pessoas com essa ou aquela limitação, com essa ou aquela diversidade, como pessoa, simplesmente. Não pessoa pobre, não pessoa negra, não pessoa morador de rua, qualquer que seja, mas pessoa com direitos. Que o SUAS seja uma política de efetivo direito. E nós temos que trabalhar juntos. E aqui, quando eu coloquei que a gente precisa trabalhar em todas as instâncias, nós estamos tentando, com essa ampliação, e nós todos não estamos tendo a consciência da importância do momento, como eu disse inicialmente. Nós estamos ampliando, expandindo serviços na área da assistência social, mas serviços serviço de promoção de direitos. Quando eu coloquei sobre residências inclusivas, quando foi citado aqui a questão dos centros-dia, que é uma dessas metas do Plano Viver Sem Limites, a sociedade envolvida nesse tema não está com essa consciência, gente. É um momento único de implantar serviços com qualidade para que a gente possa desafogar as famílias que ainda não estão percebendo o serviço importante que está sendo oferecido. E não é oferecido como favor, como eu disse, é oferecido como direito, oferecido no sentido de que nós temos que trabalhar juntos. Essas residências inclusivas que nós estamos colocando, os centros-dia, é para pessoas com deficiência, todas as deficiências, todas. Agora, foi colocado também aqui a questão da falta de capacitação das pessoas. Quando
aquela mãe, que não me lembro o nome agora, colocou a questão do assistente social que está no hospital, que está no posto de saúde, do professor, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, é todas as profissões. Ninguém é perfeito e ninguém detém o saber totalmente, integralmente. Mas se nós estivermos trabalhando juntos, um complementa o saber do outro. Nós temos uma gama de saber muito grande já no nosso país. Nós temos experiências de norte a sul. Nós temos experiências no Ceará, né? Nós temos que respeitar também essas peculiaridades regionais. Muitas vezes, o que você faz no Amazonas não serve para o que está sendo feito no Sul. Nós temos que ter uma diretriz nacional em cada setor, em cada área. Nós temos que trabalhar juntos, adequando tudo isso. A política pública, quando a doutora Renata colocou, parece que, né, é uma beleza. E realmente, gente, eu não estou falando só como representante do Ministério do Desenvolvimento Social, não. Eu estou falando como Nilzarete cidadã. Está, sim, efetivamente, havendo uma abertura muito maior, muito grande. Um desejo muito grande, porque as pessoas que estão nos cargos de gestão são técnicos. São técnicos que estão com uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem. Mas nós temos que fazer junto, nós temos que acreditar que é possível fazer. Nilzarete, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre as residências inclusivas. Assim, residências inclusivas no sentido de ser para desafogar famílias. Eu não vou mais intervir, não. Sim, as residências inclusivas é uma proposta, né, de você construir em parceria governo federal por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, governo estadual por meio do Fundo Estadual de Assistência Social e os municípios construir uma proposta, né, é uma casa onde para no máximo 10 pessoas com deficiência, com uma equipe de retaguarda, com serviço matriciado com a saúde, quando a gente está colocando, trabalhamos junto, né? E se for um jovem que tiver também na área, né, a questão da educação também, é um matriciamento, né, entre todas as políticas, para que essas pessoas possam efetivamente morar naquela casa, pessoas que tenham rompido seus vínculos familiares. A proposta não é retirar as pessoas das famílias para ir para uma residência, não é essa. A proposta da residência inclusiva é para pessoas que que já tenham rompido seus vínculos familiares ou que por qualquer motivo tenha uma dificuldade qualquer, ou a família é uma pessoa, o pai ou a mãe muito idoso, ou que tenha uma orientação muito bem clara, né, de que ele não possa ter o vínculo, que ele tenha a necessidade de ser. Mas a ideia, inclusive, é que essas pessoas que estão em abrigos e que a gente está reordenando estes serviços para essas residências inclusivas, tentar resgatar os vínculos familiares dessas pessoas. Então, é uma proposta legal, uma proposta única, uma proposta importante, né? E os municípios, né, e as entidades, inclusive, que quando eu coloquei aqui a parceria, né, os municípios podem pactuar com as entidades não governamentais que já oferecem um serviço, né, para trabalhar nessa parceria quando a gente coloca do saber acumulado. Porque muitas vezes um determinado município, às vezes a equipe não tem uma capacitação ainda adequada, mas tem uma entidade lá que sabe atender, que tem esse know-how, faz uma parceria, faz um convênio, alguma coisa para trabalhar junto. Entendeu? Então, essa é a proposta da residência inclusiva. Nós abrimos esse cofinanciamento, né, no dia 31 de maio, né, foi até o dia 15 de junho, e nós ampliamos o prazo para os municípios assinarem esse aceite até o dia 21 agora de junho, né, e para os estados até o dia 30 de junho, porque os estados também podem fazer essa pactuação. Foi colocado muito aqui a questão da capacitação. Um dos itens do termo de aceite, quando o Estado pactua e o município também, é promover e apoiar a capacitação das equipes, porque a gente sabe que este é um item importantíssimo, porque não adianta eu organizar um serviço se eu não tiver uma equipe que saiba exatamente o que ela necessita fazer, né? Então, eu queria deixar aqui essas informações, todas as residências, inclusive, estão no site do MDS, né, tem um ícone na página principal, no finalzinho da página à direita, residências, inclusive orientações gerais, todos podem entrar lá,
né, e olhar em forma de perguntas e respostas, de uma forma bastante simples, né, e inclusive assim, orientar aqueles municípios que não fizeram esse aceite, né, que ainda está em tempo de fazer isso. Isso é feito de forma articulada também. O Conselho Local da Assistência Social também tem que estar orientando, tem que ter o conhecimento do Conselho, né, também, né, e inclusive dar informações ao Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, onde houver, para que seja uma ação conjunta no município, a construção de um serviço efetivamente nessa parceria. Tá? Eu queria deixar aqui o abraço, né, como eu disse, da nossa ministra, da ministra Tereza, né, da nossa secretária Denise, e nos colocar à disposição, né, e chamar a todos, né, para a gente fazer esse trabalho conjunto, né, porque a gente precisa trabalhar numa cumplicidade, numa parceria, porque senão a gente não consegue. Não existe política pública de forma isolada. O ser humano, ele é global, ele é integral. Não dá para eu fatiar um ser humano e atender ele nessa ou naquela política de forma isolada. Então, a intersetorialidade tem que ser uma tônica em todas as áreas, em todas as políticas públicas. Senão, a gente não vai transformar o nosso Brasil conforme a gente sonha e a gente espera que se torne realidade num prazo de tempo muito mais curto do que a gente imagina. Obrigada.